Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje o nosso convidado é o médico cirurgião vascular Dr. Bruno Leone Carmelo. Bruno, é um prazer te receber aqui no programa e poder conversar um pouquinho a respeito de varize, que é um assunto que todo mundo conhece, mas eu acho que falta muito ainda para todo mundo aprender um pouquinho mais. Prazer é todo meu, obrigado pela oportunidade. Bruno, então falando em varize, vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, né? O que vem a ser varizes? A definição de varizes são veias dilatadas e tortuosas, tá certo? Então, uma veia só, em pacientes muito claros, uma veia que só aparentemente você vê, ela não é dilatada, não é tortuosa, não é varize. Não é varize, porque muitas vezes a pessoa às vezes fala, tem um vasinho aqui, tem uma veia, né, aqui, e não é a varize, é só porque a pessoa às vezes é muito clarinha, então aparece, então é bom, né, nossos telespectadores prestar atenção nisso para não confundir. Com certeza. Né? E me fala uma coisa, as causas mais comuns de varizes, por que elas aparecem? Primeiro, hereditariedade. Quando pai e mãe têm as varizes, você tem uma chance maior, tá certo? Principalmente quando a mãe. 62% das pessoas que têm a mãe com varizes têm chance de ter varizes no futuro. Se pai e mãe, isso aumenta para 90%, tá certo? Pô, então 90%. Realmente a chance, o fator hereditário interfere bastante. Interfere. Né? Quando o pai é acometido com varizes, geralmente se a pessoa tem varizes, as varizes são mais graves, são varizes que podem dar edema, podem dar manchas na pele, até feridas. Os sintomas. Mas antes de falar de sintoma, das varizes ainda, tem alguma atividade física, algum fator que piora ou faz aparecer varizes? Por exemplo, sei lá, andar de bicicleta, não sei, alguma atividade física? Esporte de impacto. Qualquer esporte como vôlei, basquete, ou mesmo na academia, aqueles pumps que tem um impacto com o chão, isso predispõe a varizes, isso, predispõe. E postura, tem alguma coisa a ver? Postura sim, principalmente no trabalho. Quando a gente trabalha mais sentado ou em pé, sem se movimentar, isso aumenta sim. As pessoas que trabalham mais andando têm menos predisposição. Se você fica parado ou sentado... Então tem que ter um meio termo, né? Tem que ter. Nem muito sentado, nem muito em pé, né? Dá uma caminhada de vez em quando. Dá uma caminhada de vez em quando, a cada uma hora. Mais ou menos. Eu acredito, não sei, não sou vascular, né? Sou ginecologista, mas talvez a postura, né? A maneira, por exemplo, como nós estamos sentados agora, eu acho que dificulta um pouquinho o retorno venoso e ficar muito tempo nessa posição também não é bom. Isso, a principal forma do sangue voltar para o coração pelas veias é a contração da panturrilha, chama coração de barro. E essa contração, enquanto você está sentado ou em pé parado, você não consegue isso, tá certo? Tá certo. E a pessoa que tem varizes, então, quais seriam os sintomas, né? O que a pessoa sente? Depende da classificação e da gravidade das varizes. As varizes são desde uma veia tortuosa até desde microvarizes, tá certo? Que são veias menores que 3 milímetros, ou veias maiores que isso, que daí você pode só ter as varizes tortuosas, pode começar a inchar as pernas, com uma gravidade maior pode dar mancha na perna, tá certo? E abrir até ferida. Inclusive, às vezes, né, você falou de ferida, ou às vezes a gente vê aquelas pernas, né, o pé principalmente, mais escurecida a região, né, bem escura. Dermatite ocre, isso aí. E também vê algumas feridas, né, que acredito que sejam provenientes, né, das varizes, né? Que tipo de tratamento que você realiza, ou que existe assim atualmente, que tem de mais moderno para as varizes? Existem vários tratamentos, desde o básico, fazendo safenectomia, mas a cirurgia por laser está ganhando espaço. Outro espaço também é a cirurgia com espuma, só que eu tenho muito receio da espuma porque eu já vi casos de embolia pulmonar. Então, eu sou meio receoso com a espuma. Tá. Mas varizes de safenectomia por laser eu acho que é o mais moderno de tudo. Ou por laser? Laser ou radiofrequência. Tem uma briga entre os dois, qual que é melhor? Radiofrequência, os dois são térmicos. Você queima o vaso por dentro e ele colaba e fecha. Inclusive, agora há pouco, né, antes do comercial, você estava comentando que o laser, né, não causa edema, não causa hematoma, né, que é muito comum na cirurgia de varizes, né? Numa safenectomia, o tempo de melhora do paciente depois da cirurgia vai em torno de uns 15 a 30 dias, mais por 30 dias.
Com o laser, você tem menos hematoma e você consegue diminuir isso por uns 15 dias. Isso é muito bom, né, Bruno? Bom, vamos falar um pouquinho de microvarizes, que eu acredito que também a maioria da população acredita que um vasinho ou outro todo mundo deve ter, né, Bruno? O que vem a ser as microvarizes? As microvarizes, são veias dilatadas tortuosas pequenas, elas não aparecem no ultrassom, elas têm menos de 3 milímetros. Tem uma diferença entre as microvarizes e as telangiectasias, que são os vasinhos. As telangiectasias. Os vasinhos, eles estão dentro da pele, são intradérmicos. Já as microvarizes e as varizes, elas são na hipoderme, na camada gordurosa. Tá. Então, assim, eu já escutei, né, de paciente, por exemplo, essa microvarize, ela vai aumentar e vai virar uma varize no futuro ou ela vai continuar sempre microvarize? Ela pode dilatar, depende do calibre do vaso. Ele chega ali, tem um limite de dilatação, né? Tem veias mais importantes na perna que elas chegam a dilatar mais. E tem veias de menor importância, depende do tamanho. As microvarizes, elas ficam mais na região poplítea, que é atrás do joelho. Essa é a região que sempre tem uma veinha tortuosa e verdinha que as moças reclamam. Todo mundo é a vaidade, né, Bruno? O quadro clínico, o que a pessoa mais vai sentir no caso falando sobre microvarizes? Microvarizes e telangiectasia, elas estão classificadas juntas porque o sintoma é o mesmo. Então, o sintoma ou não sente nada, ou no máximo, durante o período menstrual, sente uma dorzinha na perna. Só. Na época da gravidez, aparece mais? Costuma aparecer mais varizes ou não? Aparece mais. Se a pessoa tem varizes engravida, essas varizes elas tendem a piorar depois da gravidez e se manter. Existem as varizes que, se a pessoa não tem varizes antes da gravidez, geralmente aparecem algumas varizes e elas regridem. Algumas podem ficar. Se tiver várias gestações, isso vai piorando. Vai piorando, né? E é um fator de risco importante. Tem alguma coisa que se possa fazer, por exemplo, a moça está grávida, para que melhore, ou pelo menos que não apareça tantas varizes, ou que não piore, né, as varizes que já existem, né? Desculpa, tem como. Não? Principalmente no terceiro trimestre, que tem aquele edema importante por compressão do útero nas veias da barriga, nas veias ilíacas e na cava, o importante é a meia elástica, porque você sabe melhor que eu que a gente não pode dar muito remédio para grávida, né? Não, quanto menos melhor. Então, a meia elástica é o tratamento do terceiro trimestre. Então, a grávida pode usar tranquilo, né? Lógico que tem todo um protocolo para colocar meia, né? Isso. Tem a hora correta para colocar. Tem que colocar de manhã e tirar no final da tarde. Tem que ficar o dia inteiro. Bruno, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje com o nosso convidado, o cirurgião vascular, Dr. Bruno. Bruno, então nós falamos agora há pouco, né, antes do comercial, a respeito de microvarizes. Quais seriam os tipos de tratamento que existem, né, para essas microvarizes? As microvarizes se resumem a aplicação, que é a esclerose com vários medicamentos, tá certo? E o laser, tá certo? O laser, ele se resume a laser no pé, que ele tem um resultado melhor que a escleroterapia, e na face. Tá certo? O laser. O laser. O restante, na perna, o ideal é fazer a aplicação, tá certo? Então seria essa a escleroterapia? A escleroterapia. Isso. Essa escleroterapia você faz onde? É no consultório? No consultório mesmo. Então não precisa nem internar o paciente, nada. No consultório você resolve. Dá para se fazer no consultório. Queima um pouquinho, isso a gente não pode... Então explica um pouquinho para os nossos telespectadores como é que é feita essa esclerose. A ponta, não chega a colocar o bisel inteiro de uma agulha de insulina, que é a 27G. Que é aquela agulhinha bem pequenininha. E dá para se fazer com vários esclerosantes. Eu, particularmente, uso só glicose, porque eu acredito que seja o melhor esclerosante, porque não tem risco nenhum. É um procedimento que é feito no consultório. Os outros esclerosantes existe um pouquinho de risco. Existem relatos de casos de choque anafilático. Então não tem por que correr esse tipo de risco, não é verdade, Bruno? Se você pode fazer uma coisa mais tranquila, né? Isso. Por que não? E eu uso só a glicose a menos 40 graus numa geladeira, que tem um efeito um pouquinho melhor que a glicose normal. Quer dizer, também é uma coisa, uma novidade também, que parece que você viu isso com a tese, né? Isso, a tese de doutorado do meu chefe, e hoje está virando meio que um boom no Brasil. Que coisa boa. Isso é bom, tem que trazer novidade para cá, né? Ô Bruno, das varizes, né? Vamos falar um pouquinho mais de varizes, né? Por exemplo, das causas, né, do que mais compromete, o que mais faz aparecer essas varizes. Né? Você falou, né, do exercício, da atividade física, da postura. O que mais que pode acontecer em relação a varizes? Então, a hereditariedade é o principal, tá certo?
Além disso, as gestações que a gente já falou, atividade física e, de uma maneira geral, é isso, tá certo? Existem algumas posições que nem salto alto, que a gente comentou antes, tá certo? Já colocando o salto alto, que eu acho que entra agora. Não tem nada comprovado que o salto alto piora as varizes. Só que, se você pensar na fisiopatologia que o salto alto não deixa comprimir a panturrilha, que é o principal retorno venoso, na minha opinião, não tem nenhum trabalho falando que sim ou que não, mas para mim ele também influencia nas varizes. Influencia, né? Influencia. Anticoncepcional, ele tem um fator também, tá certo? Mas mais para as microvarizes e para a telangiectasia, que são os vasinhos. Para as varizes ele também mas não é tão importante. Porque a gente sempre ouve também, né, pacientes às vezes com problema de variz, né, problema vascular, e o hormônio, né, o anticoncepcional. Isso. Então a gente tem que tomar um cuidado, né, na prescrição desses hormônios. Como que você vê essa parte hormonal, então, já que você tocou no assunto? Que eu toquei no assunto? Se a pessoa não tem tantos... o anticoncepcional é o método contraceptivo mais usado, tá certo? Se predispõe a varizes, a pessoa pode querer continuar tomando anticoncepcional e fazer a aplicação, porque é um procedimento estético. Tem um pouquinho de dor, mas muito pouco, tá certo? Eu acredito que se você não tiver, não é no caso de trombose contraindica anticoncepcional, que eu vou falar mais pra frente. Mas para telangiectasia e para varizes, eu não contraindico anticoncepcional, porque a pessoa acaba engravidando, ficando brava comigo e acaba tendo varizes. E aparece novamente, né? Mas é verdade. Bruno, falando ainda um pouco mais de varizes, eu gostaria que você falasse da classificação das varizes, né? Como se classificam? Certo. As varizes se dividem em uma classificação que chama CEAP. Essa classificação, a gente na clínica só usa o C do CEAP, que é a classificação clínica. Ela é dividida de 1 a 6. A gente está falando de microvarizes e vasinhos, que são as telangiectasias. 2 são varizes que não causam edema. 3, varizes que causam edema, que é o inchaço na perna. O 4 é quando tem alteração da pele, já tem as varizes, e começa a fazer a mancha na pele, que é a dermatite ocre, eczema, que é uma pele mais seca, que é um sinal de alarme para formar a úlcera, que é um CEAP 6. Quando essa úlcera está cicatrizada, é um CEAP 5. Então, vai de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, então quando que o paciente deve procurar o vascular, o médico vascular? Quando ele ficar incomodado com aquilo, tá certo? A gente opera tanto para prevenir um alarme de uma úlcera, de algum problema na pele, uma mancha, tanto como estético. Principalmente nas mulheres operam por estética. É uma coisa feia, ela não consegue usar o biquíni. Então isso já incomoda, né, Bruno? Incomoda. Ô Bruno, idade. A partir de que idade que mais aparecem as varizes? Depois da adolescência. Tirando algumas varizes primárias que tem uma causa já congênita, que já nasceu com isso, ou por fístulas, ou por alguns outros motivos, por trombose, que também é raro antes da adolescência, o fator hormonal é muito embutido nisso. Então, como anticoncepcional, depois que ela começa a menstruar, a mulher e o homem também nessa idade que começa a ter as alterações hormonais que começam a predispor. Mas tem um boom com 30, 40 e vai subindo até 80 anos. Cada vez mais. Falando em 80 anos, por exemplo, a esclerose dos vasinhos tem alguma contraindicação assim, em relação à idade? Não, nenhuma. Se a senhora se sente com a perna feia e quer melhorar, ela não tem contraindicação. Não há problema de idade. Procedimento ambulatorial, não tem risco nenhum, praticamente. Bruno, eu gostaria de conversar com você também um pouco a respeito de trombose. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com o Dr. Bruno, cirurgião vascular. Bruno, então nós comentamos, né, a respeito, antes do comercial, quer falar um pouquinho a respeito de trombose. O que vem a ser então a trombose para os nossos telespectadores entenderem sobre isso? Trombose é um entupimento da veia, a veia coagula, ou seja, o sangue forma um coágulo, entope a veia e diminui o retorno venoso das veias principais. Trombose venosa profunda são das veias mais profundas, que não são as veias safenas, que formam uma tromboflebite. São veias menores, tá certo? Certo. Que podem gerar trombose se não tratadas. Ô Bruno, por que isso acontece? Por que sangue coagula? Tem várias causas. A partir dos 40 anos já existe uma predisposição.
Existe uma patologia que chama trombofilia, que são algumas alterações na coagulação do sangue, que também predispõem bastante. Cigarro predispõe, cirurgias também predispõem, principalmente ortopédicas de joelho e quadril, pacientes acamados, ou seja, tudo que reduz a contração da panturrilha. Reduzindo, então, a mobilidade do paciente vai piorar. Vai piorar, isso. A estase, existe uma tríade que chama tríade de Virchow, que uma delas é estase do sangue. O sangue fica parado mais tempo, ele predispõe a coagular. Bruno, falando de trombose, qual vem a ser assim, a complicação principal relacionada à trombose? A embolia pulmonar é a mais grave, tá certo? Ela acontece assintomática em mais de 50% dos casos de trombose e, graças a Deus, em casos sintomáticos, numa porcentagem muito menor, tá certo? Então a embolia pulmonar então vem a ser a principal, complicação e a mais aguda, que a gente fica com mais medo. Por isso que, se o paciente tiver uma dor na perna, tiver uma panturrilha empastada dura, ele tem que procurar o pronto-socorro, porque isso é um sinal de trombose e o risco é ter uma embolia pulmonar que pode até dar uma parada cardíaca. Então, né, só para nossos telespectadores entender, a panturrilha então é o que o pessoal vulgarmente diz que é a batata da perna, não é isso? Isso, a batata da perna. A parte posterior, a parte de trás, né, da canela, digamos assim, para todo mundo entender onde localiza. E mesmo né? assim, só 50% dos casos de trombose a gente diagnostica clinicamente, que é aquela perna empastada, tudo. Existe apenas uma dor na perna que você faz um ultrassom achando que não vem nada e vem. Então vamos falar um pouquinho de sinal e sintoma, já que você está falando, né? O que o paciente vem a sentir, de uma maneira geral? Os sintomas mais presentes são a dor na panturrilha, na perna, principalmente na panturrilha, e esse empastamento, que é uma panturrilha bem dura, bem contraída, assim, parece uma câimbra que não passa. Então eu estou perguntando isso porque quem estiver nos assistindo, né? Então, se Deus o livre tiver alguma complicação, pelo menos procurar o médico logo, para não ter uma complicação maior, chegar a ter uma embolia pulmonar, alguma coisa, né, desse tipo que você comentou. E deixa eu te perguntar, então vamos lá, o tratamento da trombose, como é que se faz? Existem dois tratamentos. O tratamento que se faz há muito tempo, muito bem feito, que é anticoagular o paciente. Da primeira heparina e depois remédios orais para esse paciente ficar um tempo anticoagulado para evitar que esse trombo aumente, que esse trombo solte e dê a embolia pulmonar. Casos selecionados, pode-se fazer uma trombólise desse trombo, tá certo? Então vamos explicar para os nossos telespectadores a trombólise, né? Isso. Que vem a ser. É um remedinho que chama RTPA, tá certo? Esse remédio a gente pode fazer sistêmico, mas o que se faz hoje é você punciona a veia e você acaba jogando esse remedinho, ele dissolve esse trombo. Mas isso é feito para pacientes jovens em casos de trombose muito extensa que não pega a perna, a veia poplítea para baixo. Tá certo. Bom, ô Bruno, nós temos, né, algumas perguntas dos nossos telespectadores, como toda semana, e nós recebemos, né, por e-mail, e eu gostaria que você, se possível, né, respondesse. Então a primeira pergunta que mandaram, que nos enviaram foi: por que muitas vezes, após a cirurgia de varizes, elas aparecem novamente? Porque a gente, na cirurgia de varizes, a gente tira a consequência. A causa continua lá. O fator genético, a nossa posição no trabalho, o exercício que a gente faz. Então a gente só está tirando as varizes que apareceram, mas continua a causa lá. A parte genética, trabalho, postura, tudo. Então a gente tem que avisar o paciente que de tempo em tempo, quem tem varizes de 5 a 10 anos vai ter que fazer outra cirurgia. E fazer tipo uma prevenção, alguma coisa, para que não aconteça, né? Ou pelo menos que retarde esse aparecimento, não é verdade? Isso. Outra pergunta aqui: como é o tratamento daqueles vasinhos? Pode ser feito em consultório? Agora há pouco, né, você comentou, mas se você quiser comentar, pelo menos... Então ele pode ser feito tanto com laser quanto com a escleroterapia. Na perna é aplicação da escleroterapia. Então pode ser feito em consultório, não há necessidade, né, de internação. Não. Uma outra aqui, ó. Uma veia bem saliente, com nódulo nela, pode ser um sinal de flebite? Pode sim. A flebite, ela é uma veia que ela fica dilatada, ela fica dura e ela fica vermelha, é um sinal de inflamação. Ao contrário do que muita gente pensa, não é um sinal de infecção. Ela fica vermelha por uma inflamação.
Então o tratamento é compressa morna e anti-inflamatório. Dependendo da veia, se for uma veia safena e ela tiver do terço médio até a região inguinal aqui na virilha, você tem que procurar um médico mais rápido, porque ela pode virar uma trombose profunda, porque a veia safena vai desembocar numa veia profunda e dar a famosa TVP. Você falando em safena, só fazendo uma parte aqui, por exemplo, uma pessoa que faz a cirurgia da safena, e vamos pensar que um dia essa pessoa tem algum problema cardíaco e precise, né, fazer, por exemplo, como todo mundo conhece, com a ponte safena. O que você comenta sobre isso? A ponte de safena é a segunda indicação. A primeira é a ponte de mamária, que é a artéria mamária, que nós temos duas. Depois disso, vem a ponte de safena. Mas se o paciente tem úlcera, essas coisas, a gente deve tirar as duas safenas. Por quê? Porque existem outras artérias. Você pode tirar a artéria radial, os cirurgiões cardíacos têm a safena parva, que é uma safena que fica atrás da panturrilha, que também pode ser usada. E uma última pergunta aqui. A meia elástica ajuda a prevenir varizes? Ajuda a prevenir varizes, sim. Por quê? Porque principalmente nas posições erradas, que a gente trabalha em pé, trabalha sentado, a gente não contrai a panturrilha. E a meia elástica faz isso. Ela contrai um pouco a musculatura o tempo todo, né? E melhora o retorno venoso. Então ela ajuda a prevenir varizes e vasinhos. Bruno, quero te agradecer a presença, né? Estamos no finalzinho do programa. Então, muito obrigado, né, pela sua presença. Tenho certeza que esclareceu muito nossos telespectadores. E eu gostaria, antes de encerrar, que você deixasse alguma mensagem para os nossos telespectadores. Eu estou falando de varizes aqui, mas principalmente a trombose. Trombose, qualquer dor na perna, dor na perna aguda, não é uma dor que você sente todo dia. Você tem que procurar o pronto-socorro uma dor com um inchaço que não era suficiente, porque a embolia pulmonar é a principal complicação dessa doença. E também as úlceras, que são difíceis de tratar. Então você tem que pegar a doença no começo, porque depois que abre a úlcera é muito difícil. Se bem que a úlcera é bem mais raro de acontecer. Tudo que começa, né, tratamento no começo, bem no início, é muito mais fácil de ser tratado, né? Para tudo, né? Bruno, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.